Aqui em Joinville aconteceu o evento Espetáculo no AIE, do projeto Empretecer o Pensamento, é ouvir a voz da comunidade. Teve a apresentação de diversas atividades e a participação de turmas de jovens e adultos da educação escolar quilombola, das comunidades de Joinville, Araquari e São Francisco do Sul. Vamos dar uma olhada? O samba uniu descendentes africanos e europeu num só movimento. Mas para chegar até aqui tem muita história por trás. São anos e anos lutando contra a discriminação, para ter o reconhecimento e pertencer. O meu avô, o pai da minha mãe, foi escravo alforriado lá em São Francisco do Sul, com 600 contos de réis. Ele ganhou a alforria dele por causa que, na época, quando traziam os navios traziam os escravos e os migrantes, era muita gente dentro do navio, então dava aquele excesso de calor humano, então dava a febre amarela. Praticamente, os meus bisavós, do pai da minha mãe, do meu avô, eles, de certo, faziam aquele remédio garrafada, faziam aquelas coisas, e ele curou 4 migrantes com garrafada, por isso que ele ganhou a alforria. Isso em 1879. Olívio decidiu morar na comunidade quilombola Ribeirão do Cubatão, onde viveu a família dele. Ao contrário do que se pensa, as comunidades hoje não são formadas por escravos. Essa denominação ficou restrita a um período da história em que os escravos negros resistiam ao regime escravocrata e que vigorou por mais de 300 anos no Brasil e só foi abolido em 1888. Hoje, Olívio se emociona ao lembrar da origem e da dedicação nos últimos 8 anos para mudar a realidade de todos. Uma felicidade assim que não tem preço. O que meu pai e minha mãe não estão imaginando hoje, né, no lugar onde eles estão, meus avós, né? Saber que eu trouxe aqui, que eles foram como foram escravos, né? Trazer 5 comunidades afro na terra onde nasceu meu pai, né? Hoje, no país, são quase 4.000 comunidades em 24 estados brasileiros. Alessandra é professora e acompanha de perto os alunos de 5 comunidades da região norte de Santa Catarina, que são atendidos pelo EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Ela luta desde 98 pelos direitos e políticas públicas voltadas para as comunidades e, principalmente, pelo fim do preconceito. A comunidade quilombola também, ela vive à margem dessa sociedade. É importante que nós empretecemos o pensamento a partir da cultura de direitos e deveres que nós, cidadãos negros brasileiros, temos. Atualmente nós somos 56% dessa população e essa população precisa se reconhecer, conhecer a sua história e que a sociedade também entenda que nós estamos aqui a partir de um processo de escravização e abolição. No mês da consciência negra, todos os alunos das comunidades quilombolas de Joinville, São Francisco do Sul e Araquari desenvolveram trabalhos e hoje foi o dia de apresentá-los. Luciana está aprendendo a história sobre a comunidade quilombola Tapera, em que vive e que também deu a ela a oportunidade de estudar aos 49 anos. A Cauane Vitória quis reforçar a necessidade do empoderamento das mulheres com cabelo afro. As pessoas se amar pelo que elas são, sabe? Tipo, pelo cabelo negro, pelo tom de pele, essas coisas. O projeto ganhou o nome Empretecer o Pensamento, é ouvir a voz da comunidade. Um recorte do samba enredo da Beija-Flor, escola de samba do Rio de Janeiro, que enaltece as vitórias dos negros e reforça a luta contra o preconceito. Por exemplo, tem uma parte do samba enredo que fala sobre que hoje nós já não somos mais açoitados pelo chicote, mas ainda nós temos o problema do fuzil. Então isso denuncia o grande problema que nós temos da juventude morta por ser negro. Quando o samba enredo fala a respeito de que a beleza é de ébano, a gente ressalta a beleza negra.
né? A gente relata a nobreza. Nós viemos em reinos africanos, de reis e rainhas. Tem uma parte que diz, essa gente preta tem feitiço na palavra. Quer dizer, na nossa comunidade nós temos as benzedeiras, nós temos as pessoas que fazem garrafada, nós trabalhamos, um dos nossos eixos é a oralidade. Então, retrata esse povo que fala, que se expressa. E a voz da comunidade quilombola é representada pelo orgulho desse haitiano que foi acolhido em Areias Brancas e sonha com um futuro diferente. Eu quero crescer, entendeu? Estudar, entrar em faculdade, fazer muita coisa. Porque eu sou jovem, tenho muito futuro.